Desde o momento do seu nascimento até o momento da sua morte, pode ser que você jamais na sua vida tenha experimentado o que é de fato ser humano. Você pode ter enxergado a realidade de toda a sua vida até ali pela perspectiva de uma planta, de um animal, de um fungo, de um mineral. São como melodias ocultas que eclipsam a nossa musicalidade essencial. Para acessar a canção humana legítima, canção humana de verdade, nós devemos perseguir a fonte dessa sonoridade estranha. Mas existe um jeito, existe uma forma de encontrá-la. Pense no método como um aprazível riacho prateado, não como uma cachoeira impetuosa. Siga o riacho, tenha fé em seu curso. Ele seguirá seu próprio caminho, serpenteando aqui, afunilando-se ali. Ele vai encontrar os barrancos, as fendas e as rachaduras. Siga-o simplesmente, não perca de vista. Ele o levará. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estava com muita saudade de vocês, mas vocês devem estar acostumados com os motivos dos meus sumiços. Então, geralmente, vocês já sabem que eu sumi. Certamente, quando eu vou voltar com alguma novidade imperdível. Nesse caso, não vai ser diferente, pessoal. Durante esse longo período em que eu estive ausente do canal, eu estava gestando meu mais novo projeto, o curso Melodia Oculta, Introdução ao Método de Shankaran, que agora eu anuncio a vocês a disponibilização deste meu mais novo projeto. Dedico esta videoaula a terapeutas homeopatas, estudantes de homeopatia, dedico ainda a médicos como psiquiatras, dedico aos psicólogos, dedico a psicanalistas, dedico, na verdade, a todos aqueles que buscam por uma abordagem mais profunda e inédita, uma abordagem variada, acerca de como se dá a gênese da desarmonia humana. Como, Letícia, de que forma a gente começa a adoecer realmente? De onde surgem tantas desarmonias que nos atormentam no decorrer da vida? Como é que tudo isso começa? Então, vou trazer a vocês hoje, através desta videoaula, que se propõe, inclusive, pessoal, a ser até uma introdução do próprio curso em si. Então, dito de outro modo, esta videoaula ela se propõe a ser um aperitivo daquilo que está por vir. Então, certamente, se vocês gostarem do aperitivo, vocês podem seguir confiantes ali, com toda a fome do mundo, com toda a voracidade do mundo, rumo ao prato principal, que certamente vocês vão se deleitar, vão se esbaldar, sem dúvida alguma. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui a vocês a intenção principal. Além de anunciar o lançamento deste mais novo projeto, a minha intenção é lançar luz sobre uma abordagem inédita acerca de como as desarmonias humanas elas realmente se iniciam. Qual é a gênese, qual é a origem de nossas mazelas que com o tempo são psicossomatizadas, ou seja, se transformam em patologias que recebem um diagnóstico assim que a gente vai fazer um exame, que a gente vai ao médico. Então, pessoal, Shankaran apresenta a seguinte ideia para a gente. Ele introduz o seu raciocínio já com uma quebra de paradigmas que, no primeiro momento, pode até causar um grande rebuliço na nossa mente. Porque Shankaran ele diz o seguinte, ele diz que tudo isso que a gente sente, que nos atormenta nesse momento, os traumas, a mágoa, o ódio, a tristeza, a angústia, a depressão, os próprios quadros clínicos, doenças que estão instaladas no nosso corpo físico, Shankaran entende tudo isto como sendo uma consequência de algo que se passa a nível muito profundo em nossa subjetividade. Ah, Letícia, eu já sei do que você está falando. Você está dizendo que tudo isso que eu estou sentindo tem relação com aquele trauma que o meu inconsciente registrou e por isso mesmo eu estou desenvolvendo todos esses sintomas. Não. Na verdade, como eu disse a vocês, Shankaran propõe uma quebra de paradigmas nesse sentido. Ele diz o seguinte, não, você pode até resolver a sua vida, você pode até dizer que não, eu vou ficar bem, Letícia, quando eu resolver a situação do meu filho não se ajeita na vida, quando ele se ajeitar eu vou ser feliz. Não, Letícia, quando a minha conta bancária estiver mais gordinha,
serei feliz. Não, Letícia, o trauma, quando eu apagar esse trauma do meu inconsciente, eu serei mais feliz, certamente. Não, quando eu me reconciliar com a minha mãe, com meu pai, com meu marido e companhia limitada, aí sim serei feliz. Então, Shankaran, ele joga um balde de água fria, pessoal, nessa chamada síndrome do homem contemporâneo, por que não dizer essa síndrome do quem me dera. Quem me dera tivesse um carro, aí certamente eu seria mais feliz, um carro novo. Quem me dera tivesse uma casa maior, uma mansão, aí seria mais feliz, certamente. Então, é um Hadouken, é uma quebra de paradigma nesse sentido. Shankaran diz o seguinte, não, você vai conseguir aumentar os seus rendimentos, você vai conseguir se reconciliar com seus familiares, você vai conseguir comprar seu carro novo e essa insatisfação ela vai continuar. Então a ruptura de paradigma é justamente essa, no sentido de que não, você pode resolver a sua situação, o seu contexto. A sensação nuclear, ela permanece. O núcleo da desarmonia, ele permanece intacto. Então tá, bom, se não vem do meu contexto presente e passado, tudo que eu estou sentindo, então de onde isso vem? É exatamente sobre essa sensação básica que permeia todas as nossas experiências de vida, pessoal, condicionando consequentemente o nosso comportamento. É exatamente sobre essa sensação básica que trata o método de Shankaran, também conhecido como método das sensações. Então a busca de Shankaran, quando empregamos o seu método no nosso cotidiano clínico, estamos buscando, estamos mirando ali, ajustando o alvo onde especificamente, pessoal? É justamente nessa sensação básica que permeia todas as nossas vivências. E essas sensações, na maior parte do tempo, pessoal, elas não são sensações exclusivamente humanas. São sensações também experimentadas pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino mineral, pelos fungos. Então, dito de outro modo, a situação é pior que imaginamos. Além de estarmos cristalizados em certa sensação básica, que, como eu disse, ela se infunde por todas as nossas experiências de vida, como se estivéssemos usando lentes amarelas, cor-de-rosa, vermelho o tempo todo, não importa para onde a gente olhe, a gente só vai enxergar o nosso cenário com aquelas cores. Então, além de estarmos o tempo todo enxergando a nossa realidade de forma ilusória, porque tudo passa por esse anteparo colorido que não corresponde com as cores da realidade propriamente, essa sensação ela não é de todo humana. Então, eu passo maior parte da minha vida cristalizado em certa visão de mundo e, além disso, essa visão de mundo, essa forma de experimentar a vida, ela nem é humana sequer. Eu posso estar experimentando a minha vida tal como um vegetal, tal como um animal, tal como um fungo, tal como um mineral. Então o intuito do método das sensações é perseguir esta nota, isto que Shankaran chama de outra música, para por fim, pessoal, sermos capazes de exercer a nossa natureza humana de fato. E o principal resultado disso, a principal consequência é uma cura profunda, suave e duradoura. Ok, Letícia, mas o que é essa sensação básica? Que eu já entendi que além de condicionar a minha visão de mundo, ela também é compartilhada por outros entes da natureza. De onde é que essa sensação vem? Como é que tudo isso surge no fim das contas? Para que a gente entenda, pessoal, qual é a origem dessa sensação básica, quais são suas manifestações, é importante que a gente conheça, pessoal, 7 níveis de experiência. Scholten, ele apresenta uma classificação própria dos 7 níveis de experiência, e esses níveis de experiência, pessoal, eles são equivalentes a níveis de cura também, mas Shankaran apresenta uma sistemática ligeiramente diferente da proposta por Scholten. Hoje, nesse nosso estudo especificamente, nós vamos falar sobre os 7 níveis de experiência conforme o viés de Shankaran, que é o objeto do nosso presente estudo. Então, segundo Shankaran, pessoal, o primeiro nível recebe o nome de nome. Nível 1, nome. Letícia, o que significa isso? Vou pegar um exemplo para vocês, pessoal. Vamos supor que sempre foi um sonho meu visitar um certo ponto turístico que é uma montanha.
Bom, finalmente eu consigo ir, me organizo, estou lá agora diante dessa montanha. Sempre foi meu sonho estar ali, estou ali, me deparando com aquela belezura toda, com aquela imponência toda. Eu olho para ela, pessoal, venhamos e convenhamos, cada pessoa pode experimentar esse ato de estar contemplando a montanha de forma diferente. Se eu estou aprisionada aqui, se meu nível de consciência chega até aqui no máximo, qual será o meu nível de experiência diante dessa contemplação? Eu vou olhar para a montanha, imediatamente me virá apenas o nome dela. É só essa impressão que a montanha me causa. Vamos supor que seja o Monte Fuji, vamos supor que seja esse o nome da montanha. Eu olho, Fuji, lembrei do nome. Isto é Fuji. Pronto, minha experiência nesse processo de visualização é só esse, pessoal. Mas é claro que devemos fazer um esforcinho para que a nossa consciência simplifique um pouco mais, para que a nossa experiência seja mais rica. Então vamos supor que meu nível de consciência se amplifique um pouco. Agora chegamos no reino dos fatos. Bom, o indivíduo que está diante da montanha Fuji e o nível de consciência desse indivíduo já está aqui no patamar dos fatos, se atém ao patamar dos fatos, bom, como é que ele vai experimentar a contemplação da montanha? Ele vai olhar para a montanha e ele começa a evocar fatos acerca daquela montanha. Então ele olha, nossa, quantos metros ela deve ter? Qual que é a idade dessa montanha? Qual que é a composição geológica dela? Nossa, quantas pessoas será que já passaram por aqui? Então o indivíduo ele fica extremamente aprisionado ao universo factual, informativo. Ele se apega a dados concretos em relação àquilo que ele está observando. Esse é o nível de consciência alcançado pelos fatos. Evoluímos um pouco mais com a graça divina, chegamos ao âmbito das emoções. Isso aqui não é muito difícil da gente entender, pessoal. Se o meu nível de consciência alcança no máximo aqui o âmbito das emoções, se essa é a minha percepção de mundo o tempo todo, uma percepção emocional, essencialmente emocional, eu vou olhar para aquela montanha de que forma? Eu vou olhar e vou perceber que se passa muita coisa aqui no meu peito. Eu sinto alegria, eu me sinto abraçada, ou então o contrário, sinto muita tristeza. Nossa, eu sinto um luto imenso quando eu olho essa montanha Fuji. Então, o meu nível de experiência ele se atém muito à esfera emocional, quando eu estou no nível 3. Agora, de novo, damos um passo além, pessoal. Aqui entramos no terreno das ilusões, da imaginação. Do inglês, pessoal, esse nível recebe o nome de delusion. Seria uma espécie de ilusão. A tradução mais próxima seria, de fato, ilusão. É aqui que a maioria das pessoas estão presas. Esse terreno da imaginação, pessoal, ele é o terreno situacional. Se eu estou presa aqui, eu explico a minha vida por aquela clave das situações. Eu digo que não, eu estou infeliz porque divorciei, eu estou infeliz porque a minha família está com uma série de problemas, estou infeliz porque não tem dinheiro. Veja que as justificativas para a minha experiência, elas passam por um viés situacional. Eu atribuo a causa da minha infelicidade a situações específicas. Não necessariamente, pessoal, a psique humana ela é tão louca que não necessariamente essas situações elas ocorreram. Muitas vezes elas são uma ilusão, de fato, em todos os sentidos. Mas se a gente for pensar bem, pessoal, uma determinada situação, ela não tem por si mesma, vamos nos ater aqui, me acompanhe agora atentamente, pessoal. Uma situação, uma vivência traumática, um episódio de abuso, por exemplo, esse episódio ele não tem o poder por si mesmo de te gerar algum nível de desequilíbrio. Letícia, como assim? É uma experiência muito forte. Como é que isso não vai condicionar, não vai explicar toda a tristeza que a pessoa sente ali depois que ela cresce, ou às vezes até desde ali momentos após a experiência, a gente já vê que aquela criança começa a se tornar depressiva. Como é que isso não tem nada a ver com o que ela está sentindo? Pessoal, prova cabal disso, que não é a situação que causa todo aquele desequilíbrio,
é que várias pessoas passam por essa mesma experiência e não desenvolvem sequelas traumáticas. Se fosse culpa da situação, todo mundo que tivesse sido submetido àquela experiência passaria por algum tipo de psicossomatização. Não é o caso. Então, por isso que eu digo, pessoal, que o método das sensações, ele se propõe realmente a uma quebra muito grande de paradigmas, porque nós estamos acostumados a buscar bodes expiatórios para os nossos problemas o tempo todo. Como dissemos lá no início, para Shankaran, a culpa não é da situação, a culpa é da experiência. O que é experiência aqui, Letícia? São justamente aquelas lentes através das quais você observa a sua realidade. Aquelas lentes através das quais você recebe a realidade. Para a realidade chegar até você, vai precisar passar por aquele anteparo, que pode colorir a realidade com certas cores que não condizem à realidade. Mas existe um fator aqui, pessoal, compulsivo obsessivo, falo isso pormenorizadamente no curso. Existe um fator obsessivo compulsivo aqui neste anteparo, porque veja, compulsivo por quê? Porque eu sinto que eu não consigo viver sem essas lentes. Nunca estive sem elas muitas vezes. Obsessivo por quê? Porque ela se torna constante. Permeia todas as minhas experiências. Não importa o que eu estiver vivenciando, eu reajo daquele mesmo jeito. Alguém que está preso na nota animal, por exemplo, pessoal, vocês podem averiguar na prática isso que eu estou dizendo. Por isso que é um método tão revolucionário. Na prática, vocês podem observar, se a pessoa apresenta uma nota animal muito exacerbada, ela vai ter a mesma sensação em todas as adversidades da vida dela. Podem ser adversidades completamente diferentes. A sensação é a mesma, a sensação de estar sendo, de fato, ferida por um predador. Não, Letícia, estou sendo perseguida, sinto falta de ar, parece que eu vou ser comida, parece que eu vou ser devorada, parece que eu vou ser esmagada por um predador, por uma força incomensurável, por uma força implacável. A sensação de predador, essa mesma sensação com descrições específicas, vai variar dependendo do tipo de animal com que o indivíduo ressona. É interessante que essa mesma descrição, ela está presente, pessoal, em todas as experiências ruins. Quando você se averigua ali em como a pessoa se sentiu depois de um divórcio, ela vai trazer essa descrição: me senti devorada. Quando ela percebe que perdeu dinheiro, me senti devorada. Quando ela percebe que um trabalho deu errado, me senti devorada. Essa sensação, pessoal, ela é obsessivo-compulsiva nesse sentido. Ela vai impregnar todas as suas experiências de vida. Mas nós, seres humanos, nos sentimos compelidos, como somos seres racionais, que tendemos a intelectualizar nossas experiências, nós buscamos atribuir a elas significados. Daí surge a necessidade de emoldurar essas sensações com um certo contorno situacional. Não, eu sinto isso por causa daquela soma gigantesca de dinheiro que eu perdi. Não, eu sinto isso por causa daquele carro meu que foi roubado. Eu me sinto compelida a trazer uma significação para aquilo que eu estou experimentando. Eu busco por parâmetros lógicos. E, por fim, chegamos até o terreno da imaginação. De novo, vamos voltar à montanha Fuji, nossa montanha Fuji aqui hipotética. Então vamos lá, Fuji na minha frente. Se eu estou aqui no terreno da imaginação, pessoal, aí realmente o que vai me ocorrer aqui? Há mil possibilidades. Posso imaginar que, nossa, eu estou voando, eu olho para aquilo ali, eu fico imaginando que eu estou voando, eu fico imaginando que eu estou derrotando dragões, eu fico imaginando que eu estou morando num castelo, eu me vejo dançando. Então o que é isso, pessoal? Imaginação ativa, imaginação a todo vapor. Há pessoas que experimentam a sua realidade dessa forma, de uma forma ilusória, atribuindo situações hipotéticas para aquela experiência. Finalmente, pessoal, agora sim vamos entrar no terreno das sensações propriamente. Este é o foco do método das sensações, por isso o nome inclusive, pessoal. Pessoas que estão aqui, que experimentam majoritariamente a vida segundo o nível 5, como é que elas vão experimentar a sua realidade, pessoal? De novo, diante do Monte Fuji, da montanha Fuji,
elas podem descrever certas sensações de fato. Então elas podem trazer a seguinte descrição: nossa, diante dessa montanha, eu estou expandindo, estou sentindo uma expansão aqui. Nossa, estou sentindo que eu estou flutuando, estou me sentindo partida em dois. Veja que a pessoa fala de sensações energéticas aqui. Há pessoas que experimentam sua vida dessa forma. Vocês podem... A música, pessoal, a música ela é trazida como exemplo corriqueiro nas obras de Shankaran, não é à toa, porque música é energia pura, se a gente for pensar bem, pessoal, no que é realmente a música de verdade, obviamente, é o que eu estou me referindo. É uma sinfonia ali de Beethoven. Ode to Joy, por exemplo. Se a gente conseguir se manter naquele nível de receptividade, de simplesmente se deixar impregnar por aquelas notas, provavelmente, pessoal, o que a gente vai sentir na maior parte do tempo são sensações. A gente se sente embanhado por uma certa carga, por uma certa vibração. Muitas pessoas conseguem visualizar cores também. As cores são manifestações energéticas. Muitas vezes eu tenho a sensação de que eu estou me expandindo de fato, eu estou flutuando. Então, quando a gente se coloca nesse patamar de máxima receptividade, nesse patamar de contemplação pura, a gente pode realmente, sem muita dificuldade, entrar no terreno das sensações. Seja ouvindo uma música, seja observando um crepúsculo, seja observando uma criança, seja tomando banho. Se a gente se mantiver nesse estado em que conseguimos nos despir de todo o processo intelectual, de toda a voracidade lógica, sequiosa, ávida por explicações o tempo todo, nós podemos chegar nesse terreno, pessoal, terreno puramente sensorial. Acima dele tem mais alguma coisa, Letícia? Tem, pessoal, como não poderia deixar de ser, há mais 2 níveis. Então, para variar um pouquinho, a gente vai chegar até 7 níveis. Ah, Letícia, tudo é 7, você tem alguma coisa com 7. Pessoal, 7 é um número altamente simbólico, é um número fronteiriço entre a dimensão concreta e a dimensão extrafísica, a dimensão espiritual, como queira. Então, 7 ele é um número especial, repleto, como eu disse, de alta carga simbólica, que ele é um número fronteiriço. Então, ele fala exatamente deste limite territorial entre o conhecido e o desconhecido. Então, sempre que a gente for falar em distribuição de níveis de consciência, fase de maturidade da consciência, fatalmente a gente vai cair no 7 ou pelo menos no 12. Pessoal, muito difícil a gente fugir desses números nesse tipo de sistemática aqui. Então vamos agora ao plano energético. Nossa, Letícia, tem como refinar mais ainda a minha percepção da realidade? Sempre tem, pessoal. Para cima e para baixo sempre dá para ir mais ainda. Veja que agora eu estou diante do Monte Fuji, ali da montanha Fuji novamente. Se eu me situo majoritariamente aqui no plano energético, quando eu estou diante dessa montanha, pessoal, existe um processo mágico aqui. Eu sinto como se eu e ela estivéssemos fundidos. Somos basicamente a mesma coisa. Então existe um processo simbiótico aqui. Eu sinto a montanha e sinto que ela me sente também. Não existe uma separação. Então, pessoal, eu nem consigo dizer, quando eu vou falar, se eu for descrever a experiência de contemplar a montanha a partir dessa perspectiva aqui, como eu estou fundida ao ente montanha, Monte Fuji ali na minha frente, eu sequer vou falar sobre mim, porque a coisa já me extrapola. Eu vou falar sobre esse processo de estar conectado a ela. E muitas vezes as palavras aqui, pessoal, elas já não são suficientes. Então é muito raro o indivíduo conseguir descrever como ele está experimentando a realidade com palavras. Se ele está aqui já é uma dificuldade imensa. A gente vai, inclusive, no decorrer do curso, descobrir que tipo de sinais nós podemos levar em consideração que o doente vai apresentando ali para a gente conseguir acessar o plano das sensações, pessoal, porque este trabalho de garimpo da sensação básica do indivíduo é realmente algo muito similar a um processo de exploração de um labirinto. Então nós vamos coletando uma pista aqui, uma pista ali. Por quê, pessoal, que é tão difícil entrarmos nesse terreno? Principalmente em função do nosso apego ao que é conhecido.
em função do nosso apego àquilo que pode ser intelectualizado, aquilo que passa coerentemente pelo plano lógico. Quando a coisa ultrapassa isso, pessoal, a gente já começa a sentir dificuldade de se expressar. É aqui, pessoal, justamente quando a gente começa a entrar nesse terreno, é que a gente deve começar a levar em consideração a linguagem corporal do doente, principalmente. Quando as palavras começam a se tornar insuficientes, a gente vai perceber o excesso de gesticulação, porque, bom, estou dando conta de exprimir a coisa aqui com palavra, vou ter que recorrer a outro expediente. Shankaran, ele nos ensina a prestar uma atenção redobrada a estes sinais, como os gestos, palavras que as pessoas vão utilizando repetidamente. Eu estou me soltando, estou me desdobrando, estou sendo esmagado. Veja bem o gesto que eu estou fazendo aqui, para conseguir exprimir energeticamente como é essa sensação básica. Então aqui, pessoal, nestes planos, o intelecto já começa a mostrar a sua precariedade, pelo menos no que diz respeito à capacidade de descrever aquilo que eu estou acessando. Por isso, pessoal, não à toa, Shankaran diz que quando nós conseguimos com sucesso conduzir um caso utilizando o método das sensações, às vezes, pessoal, vai ser a primeira vez que o indivíduo conseguiu acessar domínios tão profundos de si mesmo. E muitas vezes aquela sessão que teve como objetivo detectar a sensação básica, a própria sessão em si ela já é curativa. Porque o indivíduo nunca esteve lá, é um processo de epifania, um processo de expansão de consciência pelo qual ele passa, que muitas vezes já é o bastante para ele se curar pelo menos parcialmente do nível de desarmonia do qual está padecendo naquele momento. Mas lembre-se, pessoal, daqui para cima, palavras já começam a se tornar altamente ineficazes para expressar a minha dor, para expressar o que eu estou sentindo, que eu percebo a nível mais nuclear, a nível mais visceral. Existe um sétimo nível, pessoal, que inclusive ele nem nome tem. Até descrever esse nível é difícil, pessoal. Nesse nível aqui nós não temos doenças, nós não podemos adoecer aqui. Este nível, pessoal, para trazer aqui algo que analogicamente seria o mais próximo para descrever adequadamente esse nível, seria o observador, esse observador latente que todos nós temos dentro de nós mesmos. É incrível, pessoal, que raramente a gente vai para lá, mas a gente precisa, em certa escala, estar aqui na energia do observador, neste plano do observador, para que a gente possa falar do que a gente está sentindo. Então, dito de outro modo, tudo emana deste sétimo nível, mas tudo converge para ele também. Isso aqui entendam como um quadro negro, sobre o qual eu estou escrevendo, registrando todas essas informações. Seria um anteparo que acomoda as minhas experiências e que, consequentemente, me permite me distanciar delas para falar sobre elas. E é interessante, pessoal, que nós, enquanto terapeutas homeopatas, para que a gente seja bem-sucedido no tocante à aplicação desse método, nós precisamos estar lá. Por quê? Porque a gente precisa olhar do alto aquele labirinto, para a gente saber para onde exatamente a gente deve ir, em que fenda eu posso adentrar para realmente acessar de forma mais efetiva a sensação básica, ou ao menos uma boa descrição dela. Então nós precisamos nos situar aqui para ter uma visão do alto da desarmonia do doente. Outro exemplo, pessoal, alguém que apresenta determinada orientação espiritual. Alguém diz ser de certa religião e alguém que está doente. Vamos pegar esses dois exemplos. Primeiramente, alguém que tem uma determinada religião, a pessoa se diz espiritualizada. Se ela vive a sua religião, por esse viés do nome, como é que ela vivencia a sua liturgia? Eu sou católico. Só concede um nome para aquilo ali, para aquela experiência espiritual. Eu sou um umbandista, eu sou um muçulmano. Termina aí, pessoal. A vivência da crença religiosa da pessoa é só essa. É dar um nome, dar um rótulo para aquilo que ela entende como sendo a sua vivência espiritual. Alguém que está doente, esse é o universo dos diagnósticos, pessoal. Então perceba
o quão limitado é o meu horizonte de consciência acerca da doença, se tudo que interessa é diagnóstico, pessoal. O diagnóstico ele não passa daqui. Eu transformei uma desarmonia com altíssimo nível de complexidade, uma desarmonia que nós já sabemos por A mais B, que começa no plano imaterial e por fim ela repercute no plano concreto, no plano físico. Eu transformo tudo isso em um diagnóstico. Autismo, artrose, fibromialgia. Você tem fibromialgia, pronto, sua desarmonia é isso. Você é um fibromiálgico. Você é um autista, você é um portador de artrose. Pronto, a minha vivência da coisa é só essa, ela é restrita ao universo do nome. Agora, de novo, o religioso ainda e o doente. O religioso que vivencia a sua espiritualidade pelo viés dos fatos. Então, aquela pessoa que ela será muito apegada aos rituais, aos processos litúrgicos em si. Aquela pessoa que ela entende que ter uma religião é ir para a igreja, ir para o templo. Não passa disso. Ela vivencia os rituais, os sacramentos e permanece ali. Ela vivencia então os fatos da sua crença, da sua orientação espiritual. Agora o doente que vivencia a sua desarmonia, a sua patologia pelo viés dos fatos. Ele vai trazer modalidades sintomáticas. O pessoal ele vai falar acerca dos sintomas, características dos sintomas daquela doença que havia recebido um diagnóstico. Nossa, Letícia, dá uma queimada aqui, sai queimando tudo, começa aqui no ombro, mais ou menos 5 horas da tarde, e vai descendo até mais ou menos aqui os punhos. Quando chega no punho, vai dando apertada, e essa apertada, daqui a pouco ela esfria, daqui a pouco parece que tem uma algema gelada aqui. Quando é mais ou menos meia-noite, aí o quadro desaparece completamente. Se eu coloco uma compressa fria nos meus braços, a coisa melhora. Se eu saio ao ar livre, a coisa piora. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou concedendo fatos, informações acerca da minha experiência enquanto um sujeito que está adoecido. Eu vivencio agora a minha religião pelo viés das emoções. São vários sentimentos que um processo religioso pode incitar em alguém, pessoal. O escopo das emoções, tal como da imaginação, também é infinito. Se a gente for mais para cima aqui, mais infinito ainda, a gente vai falar sobre os níveis de abrangência desses 7 degraus aqui, de uma forma geral. Mas as emoções que eu experimento quando eu vou à igreja, quando eu me sinto em contato com Deus, podem ser inúmeras. Calma, dependência, eu posso sentir alegria, sensação de plenitude, um sentimento de plenitude, bem-estar. A minha doença eu posso experimentar como aflição, como ansiedade. Nossa, Letícia, essa queimação aqui vai me dando ansiedade, vai me dando uma gastura, vai me dando uma angústia. Então veja que a pessoa ela vive a desarmonia por esta clave. Agora, pessoal, a maioria dos religiosos, com os exemplos que eu vou dar para vocês vão perceber que vivencia o sentido de transcendência pela clave da imaginação. Então vocês percebem que a maioria emoldura a sua crença com uma certa significância. Então o que a gente ouve muito da boca dos religiosos? Pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou julgando quem está aqui. Eu só estou dizendo que essa etapa, ela é uma etapa, ela é um processo que inclusive pode ser refinado. Nós podemos evoluir essa etapa para uma etapa mais sublime, para uma etapa superior. Existem outros níveis de transcendência também, então não é uma crítica, eu estou simplesmente descrevendo o fenômeno. Então quem está aqui vivenciando a religião pelo viés da imaginação, lembre-se, eu vou buscar uma situação para explicar a minha experiência religiosa. Então são pessoas que, por exemplo, vão usar frases como fui salvo, fui purificado, fui achado. Por exemplo, o indivíduo estramônio, ele pode utilizar essa frase, fui salvo ou fui achado. Por quê? Porque o tempo inteiro ele sente que ele está abandonado, já disse a vocês em várias ocasiões, estramônio sente que está abandonado ali à revelia para morrer numa selva hostil. Então, a religião pode trazer uma compensação desse sentimento. Então, por isso ele pode dizer, não, aqui, sempre que eu venho para essa igreja, sempre que eu entro nesse templo, eu sinto que eu fui achado, fui purificado. Ou seja, ele vive a sua crença pelo viés da imaginação. Agora, um doente, vamos supor que seja uma pessoa com eczema.
está com a pele ali com um aspecto terrível. Aí você vai conversando com o indivíduo para extrair qual é a experiência da doença e ele diz, nossa, Letícia, o que os outros vão pensar de mim? Eu não posso sair, é um vexame, é uma vergonha, nossa, eu não posso pensar em pessoas falando mal de mim por causa da minha aparência. Então vocês observam que a pessoa ela vive a doença pela clave de uma ilusão. Às vezes não tem ninguém realmente falando dela, às vezes as pessoas nem viram a própria pele dela, mas não, ela acha que vão falar mal dela, ela acha um vexame sair de casa daquele jeito. Então é uma forma também de experimentar uma desarmonia. E aqui, pessoal, quando eu vivencio a religião pelo viés da sensação, eu posso dizer o seguinte, não, eu quando eu me dedico à minha liturgia, à minha crença, eu sinto pertencimento, eu sinto unidade, eu sinto missão, compreensão. Veja, pessoal, que quando eu digo isso, não é a partir de uma significância que eu atribuí para a minha experiência aqui, enquanto alguém que crê em certo segmento ali religioso. Eu estou simplesmente falando de como é toda essa experiência em si. Eu trago ali uma descrição da sensação pura. Quando eu falo que eu fui achado, pessoal, o que está embutido nisso aqui? Que anteriormente eu me achava alguém que estava perdido. Quando eu digo que eu fui salvo, significa que anteriormente a minha sensação, a minha ilusão básica que eu imaginava aqui é que eu estava condenado. Então, a partir de certas frases que o doente utiliza, nós podemos deduzir qual é a crença, a situação que, diante da perspectiva dele, justifica aquela experiência. Então, dito de outro modo, pessoal, eu uso muito essa analogia no curso e ela é perfeita didaticamente falando para explicar as diferenças entre o nível 5 e o nível 4. O nível 5, pessoal, são as lentes. Essas lentes podem ser violeta, pode ser rosa, pode ser amarelo, não importa para onde eu olhar. Vou ver tudo amarelo, ou tudo roxo, ou tudo rosa, dependendo do padrão da lente. Posso enxergar tudo maior ou menor, enfim. O mundo ele vai vir a mim passando por aquele anteparo. Agora, eu preciso emoldurar essas lentes. Essa moldura é a significância, é a explicação que eu preciso conceder para mim mesma para estar enxergando a minha realidade daquela forma. Essa moldura dos óculos seria o nível 4. Quando eu vivencio, pessoal, a religião pelo estágio 6, eu simplesmente me sinto fundido à transcendência. Eu sequer me sinto separado, inclusive, eu sequer sinto que eu preciso fazer um esforço muito grande para estar conectado com o divino. Para mim, aquilo ali é muito natural, é um oceano no qual eu nado ali desembaraçadamente. Para mim, sequer há essa fissão, essa divisão entre o plano que eu estou ocupando e o plano divino. Eu simplesmente vivencio a transcendência, ela passa por mim, se funde a mim. Nós somos uma entidade única, estamos fundidos, nunca estivemos separados. Agora, no caso da doença, pessoal, crianças vivenciam a doença no plano energético. Vocês podem perceber, pessoal, que quando uma criancinha ali está doente, ela simplesmente, é como se ela estivesse largada ali numa lagoa. Vamos supor que essa lagoa ali ela tem algumas ondulações e a criancinha é levada por aquela ondulação, ela é levada por aquele rio, por aquela cachoeira de forma receptiva, ela não opõe resistência. Então, por exemplo, uma criança beladona, ela simplesmente reage à desarmonia, gritando, ficando nervosa, ela deixa aquilo sair, ela expressa energeticamente aquilo ali na sua linguagem corporal, principalmente. A gente percebe que muda muita coisa no comportamento da criança quando ela está doente. Ela não opõe resistência, ela permite que aquela desarmonia flua pela sua constituição como um todo. Pessoal, talvez alguns já tenham deduzido isso que eu vou falar agora, mas eu acho importante reforçar. Os níveis superiores, eles se infundem nos níveis inferiores. Então, por exemplo, o âmbito das sensações, que é o objeto de estudo do método das sensações, ele se repercute em todos os níveis abaixo. Então, a sensação básica, ela apresenta uma certa expressividade no âmbito das ilusões,
no âmbito das emoções, no âmbito dos fatos e do nome. Pessoal, isso aqui é uma das coisas mais surpreendentes deste método. Porque, veja bem, se a minha sensação básica ela se repercute por todas as minhas instâncias mais densas, vamos colocar dessa forma, então significa que eu posso perceber ecos, manifestações dessa sensação básica nos outros níveis. Então, por exemplo, alguém que é um sujeito, é uma cactácea. Os cactos, de uma forma geral, pessoal, eles têm uma sensação de estarem encolhidos, parece que o ambiente não comporta muito a dimensão corpórea deles. Então, ora eles têm uma sensação de estarem confinados, comprimidos ali, porque o ambiente não comporta, não aguenta o tamanho deles. Ora, o contrário, existe uma sensação compensatória aqui de que eles são muito grandes. Eles ocupam ali todo o espaço, são gigantes. Então, veja, se essa é a minha sensação básica, quando uma cactácea tiver, por exemplo, uma artrose, como é que ela vai descrever? Como é que essa pessoa vai descrever a sua artrose? Que é o seu diagnóstico aqui. Ela vai falar, pessoal, vai trazer exatamente a descrição dessa sensação básica. Ela vai dizer o seguinte: nossa, vamos supor que a artrose seja no joelho. Nossa, parece que está apertando o joelho, parece que o joelho não cabe ali naquele espaço, parece que ele é muito grande ali para aquela estrutura. Parece que a minha carne em volta não comporta o joelho. E nós percebemos que essa sensação ela vai ser percebida também no âmbito da imaginação. Então o sujeito ele já pode trazer uma descrição um pouco mais pessoalizada da coisa. Então ele pode dizer: nossa, Letícia, parece que às vezes eu sou um anãozinho, eu tenho essa sensação de que eu sou um anãozinho. Mas às vezes eu me sinto um gigante, eu me vejo um gigante, eu me vejo. E ela pode, pessoal, como aqui é o terreno dos significados, ela pode atribuir conotações a ser gigante. Então ela pode dizer que, nossa, parece que eu sou uma pessoa invencível, parece que eu posso dar conta do recado em todos os aspectos. Pode vir quente que eu estou fervendo, pode vir o desafio que for, como eu sou um gigante, eu sei que eu vou dar conta. Então a pessoa atribui um significado a essa sensação de estar confinado num local que não me cabe, e o contrário, a versão ativa ali da coisa, a versão compensatória. Não, parece que eu sou um gigante. E é interessante o seguinte, pessoal, que essa sensação, como eu disse, ela vai me impedir de enxergar a minha realidade tal como de fato ela é. Então, por isso mesmo, eu disse que, além de ser um elemento que distorce a nossa realidade, nos impede de vivenciar a nossa natureza humana, que implica estar consciente do momento presente. Além disso, pessoal, é algo que nos torna, como eu disse, compulsivo, obsessivo. Por quê? Porque a minha reação ela não muda independentemente da circunstância que eu esteja vivendo. Então, divórcio. Vamos supor que eu seja um animal, de novo aquele exemplo. Sinto como se alguém tivesse fincado uma faca no meu coração. Menos dinheiro na conta, a facada no coração. O meu filho me deu trabalho ali nas tarefas escolares, facada no coração. É sempre a mesma sensação, independentemente do problema que eu esteja enfrentando. Então isso, pessoal, que é um exemplo de compulsão e obsessão maior que essa, obsessivo-compulsivo, ser obsessivo-compulsivo no fim das contas não significa exatamente isso, é você estar cristalizado num certo modo de enxergar a vida e consequentemente de se comportar diante dela. Então veja, pessoal, o que uma situação tem a ver com a outra. O que meu filho ter um desempenho ruim no dever de casa tem a ver com conta bancária, que tem a ver com separação, que tem a ver com não ter conseguido pagar o boleto. Não tem nada a ver, não tem nenhum elemento unificador nessas experiências, logicamente falando. Mas se eu estou aprisionado energeticamente na energia de uma planta, ou de um fungo, ou de um animal, fatalmente eu vou me comportar exatamente da mesma forma. Eu vou interpretar essas experiências por esse mesmo escopo. E é interessante, pessoal, que quando o indivíduo, se a gente investiga como o sujeito se sente diante de um problema, é interessante que a gente vai ver uma sensação oposta quando ele está se divertindo. Quando
quando ele está se entretendo. É por isso que a gente investigar os hobbies do doente é tão importante. Porque, veja, se sou um vegetal e tenho essa sensação frequente de que, bom, alguém está me apertando, tenho a sensação de apertão, de compressão, tenho o tempo todo esse feeling de compressão. Se eu tenho uma doença cardíaca, eu experimento exatamente essa sensação no coração, compressão. Quando eu vou me divertir, vamos supor que meu hobby seja dançar, tocar piano. Quando eu vou me divertir, é como se fosse uma válvula de escape para essa sensação. Aí o que eu vou sentir? Totalmente liberta. Eu sinto que, nossa, meu coração agora ele está livre, ele está solto. Eu estou completamente livre, leve e solta. Nada está me aprisionando. Dá uma ênfase para o caráter da liberdade, da soltura. Não seria isso exatamente uma sensação compensatória da sensação mórbida inicial? Então é importante que a gente investigue isso, pessoal, e lindamente a gente vai observar que aquilo que causa prazer no indivíduo resguarda aqui uma variante oposta daquela sensação que eu percebo quando eu estou diante de um problema, de uma dissidência, de um processo desgastante. Então, se no processo desgastante a sensação é de estar sendo comprimida, a sensação que eu vou oferir quando estou sentindo prazer é de soltura, libertação. Faço um acréscimo, pessoal, sobre o sexto nível. Também vou fazer um acréscimo que diz respeito ao sétimo para que vocês os entendam um pouquinho mais, porque, como eu disse, são níveis onde já há uma grande abstração. Então, a gente precisa evocar aqui o nosso raciocínio simbólico para que a gente consiga entender, aprender a essência desses dois últimos níveis. O nível energético, pessoal, Shankaran diz que ele é muito bem representado pelo som, ou seja, pela musicalidade, boa musicalidade, só reforçando. Então ele é muito bem representado pelo som, pela cor e pelo movimento, principalmente quando a gente avalia ritmo de certo movimento, velocidade. Tudo isso fala de uma certa energia. Tarêntula, os movimentos de tarêntula são rápidos. Essa é a manifestação energética de tarêntula, um movimento rápido. Em agáricos, seu movimento rítmico, dependendo se estiver na versão equilibrada, obviamente, versão desequilibrada é totalmente o contrário disso. Mas aqui numa versão equilibrada, agáricos é rítmico os seus movimentos. Esse ritmo dos movimentos de agáricos é uma movimentação energética da assinatura agáricos. E cor também, pessoal. Cor é uma manifestação energética. É interessante, pessoal, que quando a gente está falando de manifestações de energia puramente, ou seja, som, cor, movimento, perceba que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue evocar mentalmente nem a cor, nem o movimento, nem o som. A gente não consegue evocar as definições disso sem comportar esses conceitos em algo material. Então, quando eu falo cor, por exemplo, eu vou falar amarelo aqui. Amarelo, roxo. Você não consegue imaginar só a cor, você imagina a cor acomodada em algum ente material. Nem que seja uma névoa, mas a névoa ela já tem uma substância. Então, a gente não consegue conceber a energia sem que ela esteja amparada em algo cognoscível, em algo material. Cor, amarela, você vai imaginar flores amarelas, uma névoa que seja amarela, um desenho amarelo, mas você não imagina o amarelo puro, movimento. Você tem que imaginar alguma coisa se movimentando com um certo ritmo, com uma certa velocidade. Música, você tem que imaginar vibrações específicas que vão produzir uma certa nota. O conjunto destas notas que você imaginou forma uma música, mas você não consegue imaginar música simplesmente. Então a energia, ela só é concebível quando nós a refletimos nos níveis abaixo. Ela só faz sentido quando acoplada às outras instâncias. E, pessoal, nós temos já uma universalização. Distinção mesmo só começa a aparecer aqui no nível das sensações. Então, dito de outro modo, o plano energético ele é um plano unificador, que nós não encontramos distinção. Dito de outro modo, a energia que vibra em mim, que palpita em mim, ela pode estar palpitando em outra pessoa, em outro ente, às vezes
até fora do nosso orbe propriamente. Então a energia ela não tem um exclusivismo. Ela perpassa pela minha constituição, mas pode estar perpassando por outro ente. Então ela apresenta um caráter de unificação. A sensação não. No caso da sensação, pessoal, tal como as experimentamos, elas dizem respeito à nossa experiência enquanto entes neste orbe terrestre. Então as sensações, elas nos acometem por quê, no fim das contas, pessoal? Por que eu percebo essa nota estranha aqui na minha constituição, essa nota fungo, mineral, vegetal, animal? É por estar aqui, neste plano terrestre. Como existem outros entes de outros reinos, eu acabo comungando com estes outros espécimes simbioticamente porque estamos no mesmo plano. Então nós emprestamos, dito de outro modo, energias de outros seres que ocupam o orbe terrestre. O problema, pessoal, não é, na verdade, que essas energias perpassem a nossa constituição. O problema não é esse. O problema é quando a gente se aprisiona em certo reino. Então o problema é quando eu não consigo me comportar de outra forma a não ser pelo viés mineral. Não consigo me comportar de outro jeito a não ser pelo viés animal. Então o problema é a fixação, é o aprisionamento sensorial dentro de certo reino. E não tem, enquanto a gente estiver aqui, pessoal, na Terra, não tem como a gente se livrar disso. Mas vamos adoecer quanto mais afixados sensorialmente em certo reino nos mantivermos. O sétimo, como eu disse, pessoal, é a matriz geradora de todo o resto. É aquele anteparo que acomoda as experiências todas. É aquele plano de fundo sem o qual nada disso aconteceria, nada dessa dinâmica se assentaria. Então, pessoal, isso aqui, quando nós temos uma experiência mais prática do que é esse sétimo nível, veja que ao mesmo tempo que ele é nada, ele é absolutamente tudo. Por exemplo, de novo, a música. A música, pessoal, veja que ela só se processa no decorrer do tempo e, consequentemente, de forma que eu a consigo apreender pelo meu conduto auditivo, porque ela tem uma certa cadência. E essa cadência, ela acontece por quê? Porque há pausas. Há vários momentos ali, nem que sejam muito breves, momentos muito furtivos, há vários momentos em que não há nenhuma nota sendo tocada. Há pausas. E é exatamente em função de haver pausas, seja numa música, seja ao entoar um mantra, é exatamente pelo fato dessas pausas estarem ali que a música aparece, porque senão seria um contínuo sonoro, não teria musicalidade alguma. Então é um nada, no fim das contas, que permite todo o movimento, permite toda a existência de uma forma geral. Agora, pessoal, ainda nos atendo a essa dinâmica dos níveis, vocês devem ter deduzido que há uma abrangência maior quanto mais eu ascendo. Então, pessoal, veja bem, quando nós estamos falando aqui de nome, fatos, emoções, são experiências majoritariamente humanas. Mas aqui, as experiências do 1, do 2 e do 3, algumas pessoas podem apresentar certas semelhanças, mas cada uma vai experimentar aquilo ali de uma forma relativamente única. Já aqui, pessoal, no universo da ilusão, no universo da imaginação, Shankaran traz algo para a gente. É um conhecimento, de certa forma, já tratado pelo próprio Jung. Ele diz que, no que diz respeito a significados que eu concedo para as minhas experiências, no que diz respeito a situações, eu tenho um arsenal limitado ali de situações. E esse arsenal, ele é reproduzido pelo ser humano geração após geração. Tem um nome para isso. Alguns devem ter pensado nos arquétipos. É exatamente dessa dinâmica arquetípica que fala o nível 4. Então veja, pessoal, eu posso dizer aqui que eu estou sofrendo porque eu perdi um ente querido. Veja que é a moldura daquele óculos, é uma situação que eu estou usando para explicar meu sofrimento. Ok, luto. Só que o luto, pessoal, essa significância que eu chamo de luto, perdi um ente querido e por isso estou triste, estou vivendo luto, isso aqui já foi experimentado por várias pessoas há várias gerações.
Isso aqui é um sentimento unificador, me une a outros entes humanos, tanto que estão aqui agora, neste exato momento, vivendo neste mesmo tempo que eu estou vivendo agora, que é uma vivência comum, é uma interpretação da realidade comum a mim e a tantos outros que já me precederam. Então a minha ancestralidade conhece esse sentimento também. Eu posso dizer que eu estou vivendo aqui um drama de maternidade. Maternidade é super arquetípico, pessoal. Drama da paternidade. Nossa, me tornei pai. Estou experimentando algumas experiências aqui que eu atribuo como sendo fruto da paternidade. Quantas pessoas já experimentaram a paternidade? Despedida. É um tema universalmente humano, pessoal. Mega arquetípico. Exílio. Necessidade de transcendência. Quantos seres humanos já vivenciaram esta mesma necessidade de formas diferentes? Mas é a mesma crença no fim das contas. É a mesma situação. Então o que Shankara ensina pra gente, pessoal, é que há um certo limite de situações que eu posso usar para interpretar o que eu estou sentindo. Existe um certo limite. Este limite corresponde aos arquétipos humanos universais. Há vários registros, pessoal, registros literários, registros místicos que falam sobre esses degraus arquetípicos que o ser humano pode experimentar ali no decorrer da vida. As lâminas do tarô, por exemplo, elas são sínteses simbólicas de experiências humanas universais. Pelo amor de Deus, pessoal, não significa que todo mundo vai viver exatamente as mesmas experiências, mas nós vivemos degradês, tons de cinza de experiências universais. Maternidade. A maioria das mulheres vão viver maternidade de formas totalmente distintas. Mas o nome que eu concedo para aquela experiência, ele já foi proclamado diversas vezes por diversas pessoas, em épocas remotas. Então, esse registro arquetípico, maternidade, com todos os seus desdobramentos, isso sim é universalmente humano. Isso me conecta aos seres humanos do presente, do passado e certamente me conecta também com os do futuro. Agora, pessoal, se eu ascendo aqui para o nível das sensações, esse exclusivismo humano já não existe. Porque aqui eu experimento sensações que outras pessoas podem sentir, certamente, mas eu experimento, na maior parte dos casos, uma sensação que uma planta percebe também. Eu sinto compressão. Uma planta também é capaz de sentir a compressão. Bom, se há uma mudança ali em parâmetros ligados à umidade, eu vou apreender aquilo ali sensorialmente, a planta vai também. Então o universo das sensações ele não se restringe única e exclusivamente à experiência humana. Ele a extrapola para os outros reinos. E por fim, pessoal, aqui nós não temos mais distinção nenhuma. Quando nós chegamos aqui ao estágio 6, nós estamos numa piscina energética universal. Aqui, todos os entes vivos e não vivos se fundem no amálgama unificador. Enfatizado tudo isso, pessoal, finalmente anuncio a vocês agora o lançamento de meu mais novo projeto, o curso Melodia Oculta, Introdução ao Método de Shankaran, um curso 100% online dedicado à sedimentação das bases do método das sensações de Shankaran, cujo o intuito principal desta introdução, que agora eu apresento a vocês, é detectar a que reino pertence essa sensação básica que permeia a maior parte de nossas experiências, nos distanciando cada vez mais de nossa essência, daquela centelha que podemos de fato qualificar como sendo humana. Então o objetivo, pessoal, é apresentar as bases, os alicerces fundamentais do raciocínio de Shankaran com enfoque na detecção da sua melodia oculta. Então, o que será trabalhado ostensivamente neste curso são justamente as características peculiares de cada reino, para que você, prioritariamente você, enquanto terapeuta, consiga situar-se em algum desses reinos sobre os quais eu vou falar, e para que, consequentemente, você se torne apto para identificar a nota
a melodia predominante naquelas pessoas que vão buscar assistência nas suas habilidades enquanto homeopata. Então, dito de outro modo, o principal objeto de investigação deste curso são os reinos e suas peculiaridades. Como, Letícia, eu identifico essa melodia estranha, essa melodia oculta, este eco secundário que repercute aqui na minha essência, impedindo-me, consequentemente, de desfrutar daquilo que é de fato a minha natureza. Ah, Letícia, por que o enfoque do curso é a detecção assertiva dos reinos? Porque, pessoal, essa é a parte mais difícil. Nós não somos, na maior parte do tempo, treinados em termos de olhar para conseguir detectar, observar de forma efetiva a qual reino o doente pertence. Essa é a tarefa mais difícil. Depois, pessoal, você identificar qual espécie aquele sujeito, com qual espécie aquele sujeito vegetal ressona, se é com mamífero ou réptil, molusco, que aquele doente animal ele ressona. Ah, Letícia, nossa, com qual espécie de fungo o doente se afiniza? Essa tarefa, pessoal, é a mais fácil de todas. O mais difícil é justamente a gente conseguir identificar. É vegetal, é animal, é fungo. Essa é a parte mais penosa. Por que isso acontece? Porque nós não somos ensinados a conseguir ler nas entrelinhas a linguagem do doente. Quando vocês começarem a assistir as primeiras videoaulas ali, pessoal, vocês vão perceber o quanto a gente deixa muita informação preciosa escapar. A gente não sabe dar valor a metáforas que a pessoa usa. A gente acha que as palavras, muitas vezes, elas são escolhidas aleatoriamente, a gente vai entender que não. As palavras que o doente emprega, os gestos que ele utiliza, conteúdo dos sonhos, tudo isso, pessoal, não é à toa. Veja bem, veja o que eu disse aqui. A sensação básica, essa melodia oculta, ela se repercute em todas as suas instâncias. Então, todas as manifestações do doente, elas já nos trazem todo o ouro, informações valiosas acerca da sua sensação básica. A gente não consegue ver isso, pessoal. Na maior parte do tempo, a gente simplesmente não consegue enxergar o que jaz oculto nas entrelinhas do discurso ali do doente, na sua narrativa. Pessoal, esse trabalho é pioneiro. Na verdade, muita gente já conhece muitas obras de Shankaran, graças a Deus. Ele é um homeopata dos maiores expoentes da homeopatia contemporânea, então muita gente já leu o Sensação Básica, já conhece o Sensação Refinado, o esquema de Shankaran, muita gente conhece. Muita gente conhece The Soul of the Remedy, se eu não me engano foi traduzido como a essência dos remédios, algo assim. Muita gente já conhece esse trabalho, só que pouca gente, pessoal, conhece a obra que realmente fundamentou este curso. Ela se chama Homeopathy for Today's World, descobrindo o animal, vegetal e mineral que habita em você. Esse livro, pouquíssimos homeopatas têm acesso a ele, é um livro relativamente raro e não foi sequer traduzido. Segundo a minha última pesquisa, não havia tradução desse livro ainda. É um livro, pessoal, que se debruça exatamente a lançar luz sobre as características principais de cada um dos reinos. Então, este trabalho é pioneiro exatamente por se respaldar numa obra relativamente desconhecida pela comunidade homeopática, mesmo por parte de homeopatas que já trabalham com o método das sensações. Pessoal, mais de 10 horas de puro conteúdo. Você já me conhece, eu não enrolo em absolutamente momento algum, seja nas minhas aulas do YouTube, seja nos meus cursos. Muitos alunos aqui estão me assistindo, alunos meus estão me assistindo, eu tenho certeza disso. Vocês sabem que eu vou direto ao ponto, não perco tempo com encheção de linguiça. Então, quando eu falo que o curso ele tem 10 horas de duração, é 10 horas de puro conteúdo, até completar essas mais de 10 horas. Acesso vitalício, então não há necessidade de você ter pressa para assistir às aulas, você pode assistir dentro da sua disponibilidade. O curso é online, então para você assistir às aulas, você pode assistir, dependendo aí da sua conexão, você consegue assistir em qualquer lugar, a qualquer tempo. Mais uma vez, pessoal, lindíssima apostila de apoio.
Essa apostila ela sintetiza as ideias principais que eu apresento ali nas videoaulas. Para você não sentir aquela urgência de ficar anotando tudo, nossa, eu tenho que pausar para anotar, a apostila ela já vai trazer as ideias centrais de cada uma das aulas. Neste curso, pessoal, também eu vou conceder acesso ao nosso grupo exclusivo de estudos, o On Meu Learning. E ali vocês sabem, pessoal, que regra cabal do grupo, eu sempre respondo dúvidas. Quando é algo que eu não sei, eu admito que não sei, mas normalmente eu vou pesquisar e trago uma resposta, pelo menos uma luz, para aquela dúvida que você trouxe ali para o grupo. Então, pessoal, esse grupo de estudos, você terá acesso, você, aluno, terá acesso a ele, um acesso exclusivo que você, enquanto aluno, poderá usufruir. E além disso, pessoal, eu oferecerei para você que fará a aquisição do curso agora, nesta época de lançamento, vou oferecer um módulo bônus. Esse módulo bônus tem o nome Trilha Periódica, acho que alguns já puderam deduzir mais ou menos do que se trata. Pessoal, a trilha periódica, ela consiste em mostrar para vocês, em linhas gerais, como encontrar assinaturas, temas específicos na tabela periódica. Então vocês já viram, já devem estar cansados de me ver falando, quando eu vou falar de uma personalidade, uma matéria médica, eu sempre falo, essa planta está no estágio 12, está no estágio 13 da tabela periódica, está na série do ferro, na série da prata. Finalmente eu vou dizer o que isso significa, pessoal, e principalmente como encontrar simílimos de forma simples, utilizando o itinerário da tabela periódica. Letícia, mas não é um curso sobre o método das sensações? Sim, pessoal, mas eu não vou nutrir a ilusão de que todo mundo, todo doente será receptivo à aplicação deste método. Há pessoas, pessoal, que elas são muito resistentes a se perceber em camadas mais elevadas, a se perceber a nível mais profundo. Há pessoas que elas não saem do terreno da situação. Então, Letícia, o que eu faço? Agora eu vou mandar a pessoa embora, procurar outro profissional? Não, você pode trabalhar, você ainda pode encontrar o simílimo do doente através do campo situacional, através de uma crença limitante na qual o doente insiste. Letícia, eu estou assim, Letícia, é que eu perdi minha mãe. É por isso, eu tenho certeza que é por isso. E a pessoa não passa disso. Nós não conseguimos acessar muitas vezes sua sensação básica. O que fazer? Podemos recorrer ao método periódico nessas circunstâncias, através da detecção de sua crença central, daquilo que o sujeito entende como tendo sido gatilho para toda a desarmonia que agora ele experimenta. Então, vou ensinar a vocês como encontrar determinada crença, determinado parâmetro situacional na tabela periódica. Vamos falar do significado geral de cada linha da tabela e do significado também geral e essencial de cada uma das 18 colunas da tabela periódica. É esse o bônus que eu ofereço a você que fizer a aquisição do curso neste momento do lançamento. Gente, esse valor de lançamento, a saber, R$ 549,99, ele é válido até hoje. Esse valor não será mantido. Então, esse valor é válido, pessoal, até essa quarta-feira, especificamente dia 19/5. Depois dessa data, não tem choro nem vela, será feito um ajuste. Então, ofereço a vocês, além do bônus, esse valor promocional para você que está adquirindo agora o curso, neste momento de estreia, o anúncio do seu lançamento. Outro detalhe, pessoal, vocês podem dividir em até 6 vezes esse valor no cartão. Há outras alternativas de pagamento também, se você quiser pagar à vista, existe essa possibilidade. Você quer usar mais de um cartão, existe essa possibilidade também. Então as formas de pagamento elas são bem flexíveis. E, Letícia, eu comecei a assistir, mas vi que não é para mim não é bem o que eu estava esperando. Você pode pedir sem problema nenhum, sem abate nenhum no valor que você pagou, você pode solicitar um reembolso em até 7 dias. Então, não perca tempo, clique no link que segue aqui na descrição, te aguardo lá, para que, por fim,
meus queridos, vocês sejam capazes de aprender o método das sensações Shankaran, os fundamentos do método das sensações Shankaran, a fim de que vocês não confundam este método com outros métodos contemporâneos. A quantidade de métodos, linhas de raciocínio contemporâneas, pessoal, vocês percebem que crescem cada vez mais, então muitas vezes a gente acaba se perdendo, a gente não sabe mais qual é o raciocínio de Scholten, a gente já não sabe mais qual que é o raciocínio de Tino, a gente já confunde também com o de Tom Jensen, vira aquela salada mista. A partir deste curso, pessoal, vocês não terão dúvidas acerca da ideia central do raciocínio de Shankaran, ou seja, não haverá possibilidade de vocês confundirem este método com os demais, principalmente com Scholten. Percebo que muitos alunos fazem uma certa confusão, alguns até acreditam que sejam métodos sinônimos, nós vamos perceber que não é o caso. Aguardo vocês lá, pessoal, como vocês percebem, tal como o método de Tino e Smith de restauração das camadas universais, este também é um método que se propõe a recuperar, liberar a sua nota humana, a sua humanidade, a sua centelha humana propriamente, e, consequentemente, a partir do momento que você conseguir esse feito em si, estará mais apto para gerar o mesmo resultado nos outros. Pessoal, mais uma vez um forte abraço a todos, aguardo vocês lá.